Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos aqui com o Dr. Gilberto Koseginski, médico do esporte. O Gilberto tem também uma experiência grande aí com a medicina canabinoide. E a ideia com você, Gilberto, é justamente discutir a respeito do uso da cannabis no esporte. Então, primeiramente, bem-vindo. Obrigado aí pela sua disponibilidade. Eu que agradeço estar aqui. É um assunto tão polêmico, né? Falar de cannabis. E cannabis esporte, então, é a tempestade perfeita. Vamos lá. Bom, então a gente tem dois momentos aí da discussão que teremos aqui, né? Primeiro são as pessoas que são atletas recreativos ou competitivos, mas que eventualmente não tenham implicações relacionadas a doping, né? Que não façam testes, exames antidoping. E um segundo que é a questões relacionadas a doping. Então, primeiro a gente tem que entender todo o funcionamento, as indicações, tudo isso, sem considerar o doping, para depois ir focar na questão do doping. Primeira coisa que eu queria ver com você, Gilberto, é quais são os possíveis benefícios dos canabinoides por parte dos atletas? Então, vamos por grau de evidência, né? A maior evidência e mais robusta que a gente tem para o uso dos atletas é o alívio de DOMS, né? Para quem não sabe o que é um DOMS, é aquela dor que aparece no dia seguinte, após um treino intenso ou uma competição, que traz um malefício de um novo treino não tão bom ou uma recuperação muscular ruim, né? Então, você tem uma recuperação pós-treino ruim. E o excesso de DOMS pode levar a, entre outras coisas, né? Então, a gente tem que deixar claro que o único, basicamente, o nosso colega médico de esporte e ortopedista que sabe muito sobre DOMS, o Dr. Roberto Naum, né? A tese de doutorado dele foi em cima disso. Ele apontou que na tese dele o que realmente era efetivo para DOMS eram massagens terapêuticas, que qualquer outra coisa que utilizasse poderia impedir o ganho atlético daquela pessoa. A cannabis entra nesse ato aí, porque a cannabis medicinal ela entra como uma ferramenta para o DOMS que não traz malefícios em termos de ganho de performance. Então, ela seria tão bom e mais importante que o uso da massagem esportiva para evitar essa problemática da DOMS, que é bem comum. E esse benefício, a DOMS, só para quem não conhece, basicamente está falando da dor muscular pós-treino, né? Aquela dor tardia, Dor né? Que tardia, aparece, isso, que aparece no dia seguinte, né? no dia seguinte, né? Esse efeito dos canabinoides estaria relacionado ao quê? Ao efeito anti-inflamatório deles? Também, né? Então, assim, quando a gente começa a estudar mais a fundo o sistema endocannabinoide e a ação dos fitocannabinoides nesse sistema, a gente entende que uma das principais ações, principalmente do CBD, e tem outros fitoterápicos, fitocannabinoides também, que tem uma ação tão interessante quanto, é a ação anti-inflamatória, sem usar a via das leucotrienas e prostaglandinas. O que isso quer dizer com isso, Gilberto? Sem usar a via tradicional dos anti-inflamatórios que nós tomamos para alívio daquela inflamação e dor. Então, ele age através de outras formas, como, por exemplo, da via da NK-beta e a via da inibição da formação de fatores de necrose tumoral para aquele processo inflamatório. Então, eu tenho uma ação inflamatória por outra via diminuída do que a via tradicional. Agora, a inflamação, ela é um processo necessário para quando você fala em adaptação esportiva, né? Então, uma das críticas, por exemplo, ao uso, ao abuso de anti-inflamatórios no esporte, isso é uma outra discussão que a gente já teve até com o Dr. Roberto mesmo, que você falou, do Naum. O abuso de anti-inflamatórios, ele muitas vezes vai tirar a inflamação naquela pessoa, só que isso vai, de alguma forma, prejudicar a adaptação. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer, aquela pessoa que vai fazer a musculação, ela vai ganhar menos força se ela abusa dos anti-inflamatórios. Uma vez que o cannabis ele tem um efeito anti-inflamatório, isso não poderia, tudo bem, aliviar um pouco a DOMS em termos de sintomas, mas prejudicar os ganhos dele? Não, porque a principal via de ganho, em caso de ganho de força, né, e de hipertrofia e potência,
é a via do mTOR, né? Que ela é acionada principalmente pelos mediadores inflamatórios derivados do ácido aractônico direto, como eu falei aqui, os leucotrienos e as prostaglandinas. Quando a gente fala da ação anti-inflamatória do CBD, principalmente, ele vai agir muito mais sobre as outras vias anti-inflamatórias não inibitórias do mTOR. Bom, então, tenho ganho, mas eu tenho uma ação anti-inflamatória importante, eu tenho ganho muscular, porque essas substâncias anti-inflamatórias não inibem essa via do mTOR. Ótimo. Bom, só aí você já poderia falar que a maior parte dos atletas de altíssimo nível teriam indicação para os canabinoides. Vai me colocar numa sinuca de bico aqui, cara. Mas sim, ele já foi considerado até em alguns artigos como potencial efeito ergogênico positivo, nesse sentido de recuperação muscular, sim, o CBD, tá? Estamos falando de CBD aqui. Tá, vamos chegar nesse daqui a pouco, né? Bom, então o primeiro deles é essa questão da inflamação e recuperação pós-treino. Algum outro benefício para os atletas? Primariamente no treino seria isso, né? De forma primária. Secundária, ansiedade, sono, controle da depressão. Ele age nesses outros lugares, entendeu? Ótimo. Aí seriam as indicações como qualquer outra pessoa poderia ter, vamos dizer assim. Exatamente. Só que no atleta a gente sabe que isso interfere diretamente na performance. Sem dúvidas, claro. Tá. Os efeitos, vamos dizer, uma outra justificativa comum, né, para o uso do cannabinoide é justamente essa melhora na qualidade de sono, né? Mas o CFM rebate dizendo que existem poucas evidências ou não existem evidências para melhora de sono por parte do cannabis. A ansiedade também, sono e ansiedade talvez sejam os dois pontos que no esporte é muito forte, né? Porque quando você fala, por exemplo, o atleta está sempre muito vulnerável a essas oscilações de resultado. Quem que não tem ansiedade na véspera de uma competição, de uma grande competição, né? E aí você vai, um conselho dizendo que não tem efeito para isso, e a gente sabe da importância de você ter um controle de ansiedade no esporte. Quer dizer, você colocaria de fato o cannabis, considerando até as formas como se desenvolve a ansiedade e o sono, as problemas de sono no atleta, que o cannabis de fato tenha um efeito positivo especificamente no grupo de atletas? Vamos restringir o termo cannabis para os fins terapêuticos aqui, porque quando você fala de cannabis pode ser qualquer coisa que vem lá de dentro, e a gente está falando de mais de 130 fitocannabinoides, né? Então, para fins mais didáticos, vamos falar de CBD e THC. Ótimo. Tá? De CBD, existe sim uma forte evidência para sono e ansiedade, né? De novo, eu não estou na cabeça dos meus conselheiros para saber o porquê que eles julgam a ausência de evidências, mas existem meta-análises robustas sobre o uso da cannabis no sono e o uso da cannabis na ansiedade. Claro, de novo, não como uma primeira escolha terapêutica, porque essas próprias meta-análises colocam como critério de inclusão a falência terapêutica dos outros usos. Mas vamos ser sinceros em mundo real, não mundo acadêmico ou mundo evidencialista. Mundo real, evidências de mundo real, não evidências de mundo acadêmico. O que é evidência de mundo real? Aquela que a gente não tem um controle acadêmico, aquilo que a gente observa no nosso dia a dia e que a gente tem de relato dos nossos pacientes. Que, infelizmente, o peso do mundo real ele não existe no academicismo. Quando a gente vai fazer uma pesquisa acadêmica, a gente tem que selecionar muito aquele paciente para aquele uso, para evitar outros tipos que a gente chama de viés, que viria os questionamentos daquele artigo. Eu não estou dizendo que serve ou não serve, eu estou dizendo como funciona na prática. Tá? Eu pego aquele paciente, ele já tentou várias outras questões em termos de sono. A primeira de todas, que acho que a maioria esquece de fazer, que seria a higiene do sono e mudança de estilo de vida.
Depois vai. Um atleta, imagina, um atleta profissional treina de 4 a 6 horas por dia, de moderada a alta intensidade. Você acha que esse cara não vai ter uma alteração do sono pela quantidade de cortisol liberada desse cara? Vai. Então, eu vou fazer para ele a primeira escolha para sono ali, que seria uma Z-Drug, que seria um Zolpidem da vida, que no dia seguinte pode trazer problemas como falta de concentração, falta de memória e retardo em reação. Será que esse atleta vai gostar de, apesar de ter dormido, entre aspas, que a gente sabe que o Zolpidem só aumenta a latência da fase 2 do sono, não permite a entrada de sono REM, mas é uma droga de primeira linha do sono. Será que esse atleta vai se beneficiar dessa droga? E aí a gente não usaria o CBD para melhorar essa qualidade do sono? Mas qual é o problema? O CBD isolado, que é o que pode ser usado em competição, os estudos falam que, apesar de ter algum grau de evidência no sono, ele é muito pobre em relação a um óleo full, uma proporção 20 de CBD com 1 de THC, que é onde todos os estudos falam o benefício dessa substância para o sono. Então a gente fica nessa sinuca de bico para o atleta. Você vai dar uma droga que, ok, faz parte da primeira linha, mas, porém, vai ter um prejuízo atlético importante, atlético, não de saúde, tá? Para esse paciente, ou eu uso uma droga que não é a primeira linha, mas que eu sei que traz algum benefício, e eu posso ter o risco, na manipulação dela, desse paciente cair no doping, se você não tomar os cuidados que a gente vai falar mais adiante. Ótimo. Bom, já falamos do DOMS, que é a dor muscular pós-treino, a tardia pós-treino, né? Agora, o atleta ele está muito sujeito a outros tipos de dores. Então, é muito comum dores lombares, enfim, quadril, joelho, por diversos tipos de lesões repetitivas e pela consequência do abuso ao longo da vida, né? Esses outros tipos de dores, eles também vão se beneficiar dos canabinoides? Sim e não. Por que sim e não? Né? As ações da dor dos canabinoides, principalmente o CBD e o THC, que são os dois mais estudados, eles agem de formas diferentes. O CBD, no controle da dor, ele tem aquela ação anti-inflamatória periférica, que eu te falei, e a alteração do portão da dor no cérebro. Ele vai usar mais GABA, que traz um alívio para a dor. A gente usa muito a pré-gabalina ou a gabapentina para o uso de dor crônica. O CBD é um análogo nesse caso de dor, a pré-gabalina e a gabapentina. Além do que ele também tem ação antidepressiva, então ele também vai agir sobre a percepção da dor consciente por essa pessoa no cérebro. A gente sabe que um dos tratamentos de primeira linha para dor crônica são os antidepressivos, e o CBD também mimetiza a ação desses antidepressivos. Já o THC tem uma outra ação para dor. O THC funciona muito bem para agudização de dor ou dores muito intensas crônicas. E age da seguinte forma: quando a gente tem a percepção da dor, a gente tem um neurônio específico que a gente chama neurônio tipo C, que vem da periferia até a medula, que é um neurônio de ação rápida. A ação direta do THC é inibir esse estímulo de dor nesse neurônio. A outra forma de controle da dor do THC, ele ocupa receptores Mi1 e Mi3 do sistema opioide do nosso corpo, principalmente em termos límbicos e talâmicos do nosso corpo. Então, dentro daquele processo de dor, ele age como se fosse um opioide sem o malefício da depressão respiratória. Então, essas são as duas ações do que a gente fala dos dois principais fitocannabinoides. Claro que se a gente usa uma sinergia sobre isso, eu tenho um controle excelente da dor. Mas só lembra que THC é doping, CBD não. Então, a ação que eu tenho sobre a dor é uma dor, basicamente, de controle periférico e de nível do sistema nervoso central, agindo como se fosse um antidepressivo e uma gabapentina. Então, assim, nem sempre eu vou ter um resultado tão bom quanto o dele associado ao THC, se for o CBD de forma isolada. Desculpa, é muita informação técnica, mas de uma forma geral, uma andorinha só não faz verão em termos de vitamina, em termos de tratamento canábico
para caso de dores do atleta. Ótimo. Bom, então só para a gente mudar um pouco esse foco da discussão, que seria essa segunda parte, né? Basicamente na dor você tem diferentes tipos de substância dentro dos canabinoides, o canabidiol e o THC são os dois principais. A gente tem uma discussão maior sobre isso que foi feita, acho que então, falando sobre a base da medicina canabinoide, acho que é fundamental para quem quer entender isso aqui, né? Aqui a gente está focado só na parte do esporte, né? Mas aí você tem duas substâncias que têm uma política, vamos dizer, diferente em relação à WADA, que é a Agência Mundial Antidoping, né? Quais são as regras, agora, o que a WADA estabelece em relação aos canabinoides neste momento em 2025, porque isso está mudando também com alguma frequência, né? Então, vamos fazer um retrato histórico, né, para a gente entender o nosso momento atual. A WADA foi criada no final da década de 90, começo do ano 2000, né? E ali ela colocou as regras mundiais para a grande maioria dos esportes. Eu falo a grande maioria porque tem esportes que não obedecem à WADA, né? Do que é doping, do que não é doping, né? E a gente sabe que uma substância, para ser doping, ela tem que ter 2 de 3 características, né? Primeiro, vantagem competitiva. Segundo, malefício ao atleta. E a terceira seria o tal do espírito esportivo, que é a questão mais subjetiva, e é nesse que a gente vai depois falar sobre o porquê da proibição do THC. Né? Então, quando você tem 2 dessas 3, ela é considerada doping. Tá? Em 2000, então, a cannabis ela sempre foi considerada doping até 2018. Em 2018, a WADA fez uma revisão de literatura e entendeu que o canabidiol, e somente o canabidiol, ele pode ser usado com segurança para o atleta e que não ia ferir, né, essas 3 características de doping. Então, naquela época, o canabidiol não dava vantagem competitiva para o atleta, não trazia malefício à saúde, e eles entendiam que não feria o espírito esportivo. Isso seria uma discussão um pouco mais política para depois, que a gente vai entender que alguns países do mundo, mesmo o CBD, ele não entra por uma questão de legislação local. Rússia, por exemplo, não entra. A Rússia é uma coisa engraçada, né? Porque a gente fala de doping, a Rússia é number one no mundo, né? Mas o CBD não entra, nem de forma isolada na Rússia, nem com prescrição médica, é considerado um crime e você pode ser preso se entrar com essa substância lá, mesmo para fins terapêuticos. Então, a WADA, em 2018, ela entendeu que o CBD ele pode ser usado de forma isolada para o atleta, que não tem problema nenhum. Todos os outros fitocannabinoides, todos os outros, CBG, CBN, THCV, CBC, THC, são considerados doping pela WADA. O problema é que, como a WADA escreveu dando exemplos majoritariamente do THC, as pessoas acham que somente o THC é doping, todo o resto não seria. Só que a WADA é clara, todos os fitocannabinoides na seção S8, da lista de substâncias proibidas da WADA, ela é bem clara, todos os fitocannabinoides são proibidos, com exceção do canabidiol. E aí, quando ela dá os exemplos, ela só dá do THC. E aí as pessoas confundem isso, as pessoas têm dificuldade de interpretar textos. Sem dúvidas. Bom, e aí, vamos lá. Quando a gente fala nos principais produtos canabinoides disponíveis no mercado brasileiro, a maioria se divide entre os canabidiol isolado ou o full spectrum, né? Que aí é um extrato que contempla todas as substâncias aí da cannabis. O full spectrum, acho que está evidente aí, já está claro de que ele é proibido, né? Quer dizer, quem fizer uso está sujeito às penalidades da agência antidoping. Aí vamos discutir ainda alguma coisa sobre isso daqui a pouco. Mas o canabidiol isolado, a gente pode confiar que ele seja de fato isolado ou existe algum risco de impurezas e ter resquícios de outros canabinoides que possam gerar um teste de doping positivo? Quando a gente fala de cannabis
pela normativa 327 da Anvisa, quando a gente fala de dispensação em farmácias de rua, né, ou de dispensação normal, como a Anvisa gosta de chamar, porque caracteriza as farmácias de diferentes formas, para você registrar aquele produto na Anvisa, você tem que provar o grau de pureza desse produto e provar que tudo aquilo que você alega ter é real. É claro que, dependendo da forma que você fazer a purificação desse CBD, você ainda pode ter traços de outros fitocannabinoides. Mas que, dentro da visão da UADA hoje, diferente dos hormônios anabolizantes, que pega picogramas, existe uma normatização de aceitar até 100, 150 nanogramas, ou seja, uma unidade 1000 vezes maior do que os picogramas, em relação à quantidade de outros fitocannabinoides presentes nas amostras biológicas dos atletas. Então, mesmo que você tenha traços de contaminação, você não é considerado doping pela UADA por conta dessa liberdade um pouco maior do limite de detecção. Tá. Então, quer dizer, de alguma forma, os produtos que são feitos com canabidiol isolados, eles são seguros para um atleta? Desde que sejam adquiridos por essa norma 327, que é da Receita na farmácia direta. As de importação, eu já fico com o pé atrás, porque eu não tenho essa garantia da Anvisa que aquela fabricação é para um grau de pureza maior, um grau que a gente chama de grau farmacêutico daquele produto, entendeu? Então, eu não recomendaria. Por exemplo, é muito normal você estar andando nos Estados Unidos, esbarrar numa loja de CBD e o cara diz que é um CBD isolado, mas o processo dele não é um de grau farmacêutico, e aí você corre o risco de contaminação, sim. Ótimo. Quer dizer, aqui os produtos disponíveis no mercado brasileiro, você diria que sim, são seguros, mas a gente tem muitos atletas morando, treinando, competindo fora do Brasil. Os produtos adquiridos, claro, aí tem que considerar a legislação de cada país, né? Mas você deu o exemplo dos Estados Unidos, onde isso talvez não seja tão confiável assim. E, claro, aí teria que fazer toda uma pesquisa de mercado interno, entender cada país, mas seria mais seguro até uma segunda análise ou segunda opinião de alguém mais especializado local que se evite esses produtos. Te lembrando, João, a gente também tem acesso a esses produtos internacionais no Brasil. A Anvisa permite isso, tá? Só que por isso que eu falo assim, entenda qual é a forma de dispensação dos atletas brasileiros, que residentes no Brasil. Eu tenho a 327, que é de farmácia direta, e tenho a 660, que é de importação. Se um médico achar que deve prescrever pela importação, ele está assumindo um risco maior de contaminação desse CBD isolado para aquele atleta. Ótimo. E você, se você é atleta, exija do seu médico a dispensação em farmácias normais, não por importação. Ótimo. Bom, vamos lá. A UADA, ela divide as substâncias proibidas em dois grupos, que são as substâncias proibidas em competição e as substâncias proibidas a qualquer momento, seja dentro ou fora de competição, né? Queria que você me posicionasse como é que funciona essa regra, né? E qual que é a situação do canabinoide, seja da maconha, vamos dizer, porque eventualmente até a pessoa que eventualmente usa a maconha de uma forma recreativa, né, seja dos produtos canabinoides, quer dizer, como é que isso está em relação ao doping? Ele pode ser usado fora de competição e o que você define como sendo fora de competição? Então, vamos lá. Como você falou, a lista da UADA é dividida em diferentes sessões, né? As primeiras sessões são aquelas que são proibidas sobre todo o tempo, inclusive existe uma monitorização constante dos atletas sobre o uso fora de competição, né? Que seria, do ponto de vista objetivo, fora de competição seria um dia depois da competição, né? Alguns dizem até uma semana, até a véspera, um dia na véspera da competição. Esse seria o conceito geral de fora de competição. E na competição seria na data da competição até um dia depois, ou dependendo do entendimento da substância, até uma semana depois.
Essa é a regra de on-season e off-season, dentro da competição e fora de competição, pela WADA, né? Até, se eu não me engano, a seção 5 são todos eles de monitorização constante, dentro e fora de competição. Ou seja, o atleta não poderia ter contato. A partir da S6, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado. Isso. Que já entra algumas outras substâncias, né, como beta-bloqueadores, etc., substâncias mais específicas, elas podem ser divididas de uso em competição e fora de competição, e no caso específico da cannabis, ela só é monitorizada durante as competições. Então, fora de competição, você poderia usar a planta inteira, se você quisesse. Ótimo. Agora, a grande questão aí é que você fala assim, bom, então eu tenho uma competição daqui a 2 dias, então hoje eu estou fora de competição, posso usar. E isso é um engano muito comum, porque na verdade a WADA determina que quando ela faz o teste em competição, você precisa estar livre daquela substância. E a gente sabe que essa substância, ela demora um tempo até ser eliminada do corpo, né? Então vamos pegar a primeira droga recreativa, vamos dizer, a maconha. Existe um tempo que você pode falar, olha, para esse tempo é seguro você estar usando a maconha e estar livre dela na competição? Sim e não. Vamos nessa. O usuário recreativo, e dependendo da intensidade, da quantidade de ingestão dessa maconha, vamos chamar de recreativo de maconha e medicinal de cannabis medicinal, isso é importante dividir. Quanto mais ele usa, mais o THC, que é uma substância que se gruda na gordura, mais dificuldade ele tem de eliminação. Diferente do uso médico, né, que é um uso controlado, em doses controladas e concentrações controladas. Você não sabe a concentração de THC que vem. E ele fica na tua gordura, ele prende. O THC tem uma meia-vida entre 4 e 8 horas. O CBD entre 8 e 12 horas. Meia-vida significa o decaimento da concentração 100% para 50%. Só que quando a gente fala de miligramas para chegar a nanogramas e fazer uma curva de decaimento, além de ser algo extremamente individual, quanto mais gordura aquele indivíduo tem, mais tempo ele vai ter de substância no organismo, a gente sugere que suspenda, no caso do uso recreativo, 3 meses antes. Já do uso médico, a gente é um uso controlado, a gente consegue sugerir entre 30 e 45 dias, de acordo com a concentração das outras substâncias que não o CBD. Ótimo. Bom, a gente vê que acaba sendo uma forma meio impraticável, porque é um tempo longo, poucos atletas ficam todo esse tempo sem competir, né? Um último ponto é que a WADA, ela eventualmente permite que o atleta que tenha uma indicação médica para usar um determinado produto, né, que ele solicite uma autorização para uso terapêutico, ou seja, é um documento que deve ser solicitado previamente ao uso. Existe uma situação para uso emergencial, que aí não é o caso aqui, né? Mas que eventualmente você tenha, olha, o médico acredita que você tenha indicação para uma substância específica, né? E aquela substância vai ser autorizada por uma agência específica, que é a Comissão de Autorização de Uso Terapêutico, e a partir daquele momento ele pode usar a substância de uma forma pré-determinada aí por essa autorização, né? Ou de acordo com o que foi solicitado pelo médico. O que você tem para dizer em relação a isso no caso dos canabinoides? Vamos lá, se eu não conseguir fazer uma substituição para um CBD isolado e ter uma eficiência terapêutica, eu vou buscar o termo. Eu consigo substituir nesse intervalo de 45 dias, 30 dias para o CBD isolado, numa dose já de comum acordo com aquele atleta, que tem um mínimo de benefício para aquele atleta, né? Mas se tem situações onde o THC se faz necessário, e são algumas patologias específicas, e eu provei a falência terapêutica das outras
linhas terapêuticas. Lembra que eu falei para você, eu acho que foi no nosso bate-papo outro, que a cannabis medicinal dificilmente é uma primeira escolha, né? Ela entra como uma terceira, quarta escolha terapêutica. Se eu tenho falências terapêuticas documentadas das outras, eu só tenho como alternativa terapêutica para aquele momento a cannabis medicinal no seu modo full spectrum ou de uma maior concentração de THC ou de outros fitocannabinoides e não CBD, e aí sim eu vou procurar essa autorização de uso terapêutico. Mas o problema que a gente encontra é que a maioria das indicações elas não estão pautadas no que dizem as diretrizes internacionais sobre o uso da cannabis, ou mesmo são colocadas como primeira escolha terapêutica. E é isso que a gente tem enxergado nesse meio atlético, né? Uma forçação de barra do uso terapêutico da cannabis, quando a gente tem outras opções terapêuticas que não foram tentadas antes. Então, quando você vai pedir uma UT, esteja consciente, você, atleta que pede a UT, o médico preenche, né? A gente tem que orientar os atletas sobre esse respeito, e o médico também, não precisa ser médico do esporte, aliás, o ideal é que seja um especialista na área para preencher aquela UT, para dizer o porquê que ele optou pelaquela cannabis e escrever de forma cronológica, com o maior grau de informações, de exames complementares e artigos que sustentem aquela ideia da cannabis, né? E a gente não enxerga isso por aí, né? Você é membro da CAUT, você deve saber que algumas aberrações que chegam por aí na solicitação do uso da cannabis medicinal, né? Então a gente tem que entender isso de uma forma educativa e não punitiva, tanto para o médico quanto para o atleta, que quando for pedir uma autorização de uso terapêutico, usar sobre regime de exceção realmente, né? Porque a autorização de uso terapêutico em inglês é TUI, né? Therapeutic Use Exception, ou seja, excepcionalidade. Ótimo. Isso não tem sido uma regra. Ótimo, mas aí tem alguns outros detalhes que a gente comentou aqui, né? Quer dizer, primeiro que precisa ter feito as tentativas prévias, ou seja, não pode ter uma substância que seja permitida e que poderia ser usada como primeiro efeito. Então é diferente de um não atleta, né? Que eventualmente o médico pode falar, olha, eu vou entrar com o canabinoide porque eu considero que é uma opção melhor do que outras drogas. No caso, ele pode até considerar que seja uma opção melhor, mas existem outras opções de tratamento descritas e com uso aprovado, e aí nesse caso é preciso usar uma substância que tenha uso aprovado. A gente não está discutindo aqui se é certo ou errado incluir os canabinoides na lista, mas de fato o que a gente tem é que eles estão na lista, e aí nesses casos a comissão não vai autorizar o uso se não for feita uma tentativa prévia com outras drogas, seria mais ou menos isso. Tentativa prévia documentada, né, documentada, João? Claro. Não adianta ser um relato do colega médico se ele não documentou aquilo, né? Se ele não mostrou que ele tentou as coisas antes, qual foram os outros efeitos colaterais ou adversos ou falências terapêuticas, né? Então, o cara às vezes força a barra, tentou um mês tal coisa, mudei para cannabis. Não, peraí, calma. Não é assim. Ótimo. Entendeu? Agora, e o outro ponto que dificulta um pouco a liberação do uso é que um dos critérios para a liberação do uso é que ela precisa ter um efeito comprovado para aquela finalidade. E aí, quando você vai pegar os principais diretrizes médicas, a própria bula dos medicamentos, desses canabinoides, muitas vezes não inclui, talvez, as indicações para quais são feitos, por exemplo, controle de sono, controle de ansiedade, né? Quer dizer, então não está ali como sendo até a regulação de que é medicamento, passa um pouco por conta disso, né? Como é que você vê isso? Quer dizer, esse uso, ele seria visto como comprovado ou não? Existem usos do uso, principalmente do THC, que eles têm uma alta evidência, não são considerados primeira escolha, não são considerados em bula, até porque a bula da cannabis era uma bula meramente técnica, não é uma bula tão ampla quanto de medicamentos e substâncias específicas.
por causa justamente da quantidade de fitocannabinoides com diferentes funções. Então, ele se atém a uma bula legal, não uma bula médica, né? Porque toda medicação que tem dispensação de farmácia, de dispensação normal, ela obrigatoriamente tem que ter uma bula, né? Então, o diferente da importação que vem sem bula, né? Então, por exemplo, no caso da cannabis, não tem nada especificando, por exemplo, uma síndrome de Tourette, ou Tourette, como o pessoal fala no Brasil, que é um problema neuropsiquiátrico, que a pessoa tem tiques, geralmente verbais, entre outros tiques, né? E que isso implica numa má qualidade de performance atlética, né? Tem alguns atletas que sofrem dessa síndrome e que, às vezes, o controle é muito difícil com as medicações de escolha para essa síndrome e que vai buscar um conforto, por exemplo, no THC, que tem uma literatura bem robusta sobre o uso de THC nesse caso específico. Ótimo. Entendeu? Bom, mas vamos dizer, mais uma vez tem que ser uma coisa, não é, tenho ansiedade, vou pedir uma liberação, tenho um problema de sono, vou pedir uma liberação para uso terapêutico. Então, é um processo. Ou tenho dor e paciência, entendeu? O esporte é uma coisa tão ampla que você pode, se quiser competir com dor, numa categoria ampla, por assim dizer. Mas se você tiver uma restrição muito grande, você pode também entrar em categorias específicas da sua restrição. Exato. Né? Então, mas as pessoas que procuram muitas vezes a cannabis medicinal para ansiedade ou insônia, elas querem competir no geral, elas não querem competir em categorias específicas. Exato. Até porque não tem uma categoria paralímpica de insônias, né? Então... Exato. E aí, uma última pergunta em relação a essa questão da autorização para uso terapêutico, Gilberto. A gente sabe que as legislações de cannabis, elas são muito variáveis de países para países. Então, não vou pegar aqui o exemplo que você já deu da Rússia, onde ela é proibida, né? Então, obviamente que se um atleta vai para um país onde o uso da droga é proibido, da medicação é proibido, a gente fala droga porque não se de medicamento aqui, né? Obviamente que não pode estar usando naquele país e os atletas daquele país não vão poder fazer uso dessa substância. Quer dizer, digamos que tivesse alguma coisa que fala, bom, vamos liberar o uso da cocaína. Não, o Brasil não é liberado, você não vai poder usar. Né? Agora, você tem países que têm uma legislação muito mais aberta, né, em relação aos canabinoides. Vou dar o exemplo de Israel, que é um país onde isso já está muito mais desenvolvido, muito mais avançado, onde se dá muito mais importância para os canabinoides. Né? Essas autorizações para uso terapêuticos, elas costumam ser vistas, analisadas de uma forma diferente, ou seja, os atletas talvez de Israel tenham um benefício nesse sentido em relação aos atletas do Brasil, por uma liberação mais precoce dos canabinoides? Quando a gente fala de AUT, a gente tem que entender diferentes distritos, né, de liberdade do uso. Né? Quando a gente pede uma AUT para ABCD, por exemplo, a gente está falando de uso no Brasil. Né? Se eu quero uma coisa internacional, eu tenho que buscar uma AUT de uma federação internacional. Me corrija se eu estiver errado. Sim. Né? Então, por exemplo, assim, se o atleta tem uma AUT para forma distrital, vamos chamar de distritos para Israel, essa AUT pode não ter validade para o Brasil ou para uma competição internacional. Você busca a federação. Na verdade, quem vai submeter a autorização é a Federação Nacional, né? E aí isso vai ser submetido para a Federação Internacional. Então, e pode não aceitar. Exato. Se é um atleta brasileiro que compete fora, ele vai pedir a AUT para a federação aqui no Brasil e para a agência antidoping no Brasil. E uma vez que ele receba essa aprovação, ele precisa submeter isso e precisa ser validado pela agência internacional. Né? E vou ser sincero, a maioria dos atletas desconhecem essa regra. Elas acham que o AUT do país ela vai poder competir fora sem submeter. E se você submeter, ela pode ser considerada improcedente no país que você vai competir. Né? Então, não é uma garantia 100% que você está liberado. Você tem que ter as duas liberações, né? Bom, pelo menos é o entendimento que eu tenho, me corrija se estiver errado. Né? Convenientemente, a maioria das federações concordam, mas em países que há ilegalidade daquela medicação, daquela droga, obviamente vai ser negado. Né? Por uma questão legal.
Não, sem dúvidas. Quer dizer, Mas estou assim, de uma pensando forma em geral. legal no sentido de esporte, né? Quer dizer, É. não, tá ótimo. Então, Giovanni, assim, o Israel tem algum benefício? Não sei te dizer. Em relação ao Brasil, não sei te dizer. Estados Unidos, também não sei te dizer. Até porque Estados Unidos a confusão de doping ainda maior ainda, né? Porque tem as questões estaduais, as questões da usada e assim vai. E geralmente é mais complexo do que isso, né? Então tem tem dois estados nos Estados Unidos que são proibidos de forma geral o uso de cannabis, seja na medicinal ou de uso recreativo. Então, para aquele estado, apesar da usada ter liberado, aquele estado está proibido e acabou. Então, a gente tem que entender a complexidade legal daquele país no qual você vai competir, que é o que vai regir, basicamente, se a tua liberação de uso terapêutico vai valer ou não. Então, a complexidade é um pouco maior, porque tem que obedecer características específicas da cultura e da legislação de cada lugar que você vai. No Brasil, é fácil conseguir uma UT para cannabis? Era tão fácil de conseguir quanto em qualquer outro país sério que use os mesmos critérios de uso terapêutico da acho cannabis. que só para esclarecer um pouquinho aqui, pode ter gerado alguma dúvida, quer dizer, a autorização, uma vez que você ganha autorização, você está liberado daquele uso. Então você vai poder, basicamente, se você for pego num teste antidoping no país que for, aquilo lá não vai te levar a uma punição. Uma outra situação, obviamente, que acho que aí é um pouco onde você está chegando, é que, bom, se você tem uma autorização para uso terapêutico aqui da cannabis, autorizado aqui pela agência brasileira, e você for competir na Rússia, você não vai poder levar esse produto para a Rússia para poder fazer uso. Né? Acho que seria basicamente isso. É basicamente isso. Uma UT, se submetida à Federação Internacional, se você não submeter, os caras não tem como saber se você está usando para doping ou não. Claro. Né? Mas, uma vez submetida para aquela entidade reguladora daquele país, e se não for por qualquer motivo proibido, ela tem validade, sim, você pode usar com segurança. A gente tem alguns atletas que usam com segurança, principalmente para atletas, né, que é quem procura mais o uso terapêutico da cannabis medicinal. Então, eles não têm tido problemas de doping em relação a isso. Gilberto, eu queria te agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, acho que foi bem válida a discussão, deu para entender um pouco como é que os benefícios, os problemas, as dificuldades com o cannabis no esporte, e contar com você aqui em outras discussões aí, que foi muito bom. Será um prazer, João, assim, a gente podendo ajudar e tentar esclarecer o que é o uso correto e ético e que obedeça às nossas legislação e não trazer a panaceia, como é colocado muitas vezes, do uso da cannabis, né? Dizer que a cannabis sim tem uso terapêutico e ela tem estudos em andamento em várias patologias. Acho que a gente deve seguir da melhor forma, de forma ética, precisa e para benefício do paciente, no nosso caso aqui, do nosso atleta. Obrigado mais uma vez, Gilberto. Forte abraço para todos e até breve.